Encontro. É, queria agradecer a todo mundo. Foi um convite em cima da hora que a gente fez. Boa noite. Boa noite a todo mundo. É, deixa eu ver como é que eu não me vejo. Não sei. Ah, ok. Boa noite. Boa noite. É, vamos dar mais um minutinho para as pessoas chegarem e a gente começa. Hum. Cara, uma surpresa pro Lucas. O Lucas contou. Começar com um videozinho. Deixa eu ver se eu acho que. Ok, ok. Vocês estão vendo esse videozinho? É um leão, é um leão. Então, esse vídeo é muito importante porque a gente vai falar, porque ele fala de uma relação onde o cuidador entra em contato com, com o corpo, né, do filhote, introduzindo esse filhote ao mundo, né? Então, se a gente for ver outros vídeos de animais filhotes brincando, independente se são carnívoros ou herbívoros, eles estão eles estão trocando, né? Eles estão de alguma forma se tocando, eles estão de alguma forma se tateando, né? Eles estão curtindo aquele encontro, porque curtir o encontro é fundamental para o filhote. O filhote ele precisa curtir esse encontro com, com os cuidadores. Ele precisa curtir o encontro com os seus companheirinhos, suas companheirinhas, né, seus irmãos. Ele precisa entrar em contato para saber que está tudo bem, para saber que ele faz parte desse jogo e ele está protegido, né? Por exemplo, é provável que um leopardo ataque um filhote de leão, né? Já, já vi vídeos disso, né? Mesmo sendo um felino. Significa que este filhote não é um filhote de leopardo, que este é um filhote de leão, então eu posso atacá-lo, né?
O apego que esses filhotes têm é uma necessidade instintiva, uma necessidade biológica, necessidade de, por favor, me reconheça como seu semelhante, me toque, me cheire, verifique que eu tenho o mesmo cheiro, verifique que eu tenho a mesma textura que você. E então eu me entrego a você. É assim que os filhotes se relacionam com os seus cuidadores, é com entrega, né? O bebê humano, ele vem dotado de uma forma instintiva para mobilizar no sistema nervoso dos adultos comoção. Ti, 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 ti. Ai, ti, 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 ti. E o bebê, bu, ba, ba, né? É suficiente e o adulto já está. Então a gente está dentro do campo, né, do campo do apego, a gente está no campo de como essa carência, essa necessidade, ela foi uma, uma, uma defesa, um recurso, um artifício biológico, né? Muito, 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 muito útil, muito, muito necessário para o filhote, né? E à medida que o filhote vai internalizando esse apego de uma forma, né, mais tranquila, ele vai entendendo que ele pertence, que ele faz parte daquele grupo, daquele, daquela família. No caso, a gente olhou um leão. Aquele apego vai internalizando como segurança. E ele vai ter os momentos em que ele vai disponibilizar mais uma vez aquele apego. E vai ter momentos em que ele não vai disponibilizar esse apego. Vai ter momentos em que ele vai oferecer esse apego e vai ter momentos que ele não vai oferecer esse apego, né? Vocês nunca viram um leão carente, né? Não existe. Não faz parte desse lugar. Por quê? Porque ele internalizou a segurança que ele recebeu dos pais, da alcateia. Alcateia não, leão é o quê, meu Deus? Não é matilha, não é alcateia, do bando. E agora ele, senhor de si, está pronto para se relacionar. Isso não é só um leão no masculino, isso é uma leoa no feminino. Ok? A gente está usando esse lugar para falar de leões e de leoas. Qual é a grande questão que a gente enfrenta hoje, que para mim talvez seja uma pandemia muito, muito, talvez a mais massacrante que a gente tenha, é a pandemia dos vínculos não abastecidos, né? Ou a pandemia, várias pessoas estão falando isso, uma pandemia do trauma. O que é que acontece comigo nas minhas relações se eu sofri trauma? Muitas coisas podem acontecer. É possível que a minha parte racional tenha ficado bastante crítica, bastante severa, bastante dura comigo, com a vida. Ou simplesmente
tenha me descolado, me tornado um observador, uma postura mais de voyeur, uma postura mais de atenção, que é outra qualidade da parte racional que a gente tem, né, no nosso corpo, na nossa vida, né? Ou eu posso usar a racionalidade para observar as coisas, ou eu posso usar a racionalidade para criticar as coisas, para me criticar. Eu também, no trauma, sou afetado nas minhas emoções, nas minhas necessidades. Eu não consigo propriamente expressar o que eu sinto, né? Eu não consigo mais dizer o que é que eu estou sentindo, porque às vezes eu estou sentindo duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu estou sentindo coisas que eu não sei direito qual é o nome, porque ninguém me ensinou. O trauma, antes de mais nada, é uma ruptura do vínculo. A segurança que aquele leãozinho estava tendo com a mamãe, ou aquela leoazinha estava tendo com a mamãe ou com o papai, se rompe. A segurança de ser quem se rompe. Eu, na minha posição de filhote, não estou num lugar seguro. Talvez eu vá ter que amadurecer antes do tempo. Talvez eu tenha que virar um cuidador, uma cuidadora. Talvez eu tenha que esconder minhas emoções. Talvez eu tenha que expressar uma só emoção. E o que é que o corpo faz? O corpo protege você do ataque. É isso que o corpo de qualquer animal faz. Ele protege você do ataque. Ele vai fazer o que for possível para proteger você do ataque. Se a gente estivesse trabalhando o tema da compulsão alimentar, o seu corpo instantaneamente, quando você estivesse ali nos 12, 13 anos, ia tentar anestesiar sentimentos negativos ou julgamentos negativos com comida. É assim que ele faria, para tentar resolver algo que está fora do lugar, né? É, se você for um homem, particularmente, é provável que você tenha se iniciado com muito mais facilidade, né, no álcool, né? Aí já nos seus 14, 15, 16 e outras drogas também. O problema em si, aqui eu não vou ter nunca uma visão conservadora em relação às drogas. A grande questão não é o uso, a grande questão é o usuário, né? Quem está usando, em que lugar está sendo usado. É, e isso tudo não é escolha, não é caráter, não é moral, não é uma coisa que as pessoas que têm compulsão alimentar sofrem. É porque as demais pessoas olham para elas e dizem: você não, você não para de comer porque não quer. É um absurdo você dizer isso para uma pessoa que tem compulsão alimentar. O corpo dela está protegendo ela há muitos anos, né, de uma ameaça de pertencimento, de uma ameaça de ser, uma ameaça ao ser, uma ameaça ao próprio eixo do ser. Algumas pessoas vão ser extremamente críticas, o corpo delas vai para um lugar extremamente racional, extremamente observador, eu já disse, extremamente cuidador, responsável, preocupado com os pais, preocupado com o mundo, preocupado com a política. Só que você só tem 11 anos, bebê. Você só tem 11 anos.
Você não estava na idade certa para isso. Mas você está tentando balancear algo. Seu corpo estava tentando balancear algo, equilibrar algo que não foi você que desequilibrou e que, infelizmente, você não pode equilibrar, né? Só que no trauma tenta, a gente tenta equilibrar com o nosso corpo. O nosso corpo tenta trazer uma resposta para 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 a situação, né? Demora muito tempo para que quando você começa a perceber as estratégias que seu corpo fez para lidar com aquilo, que você comece a entender que é a sua mente que vai cuidar do seu corpo, né? A sua mente, não a sua compulsão, a sua mente, não a sua racionalização, a sua mente, não a sua observação, né? É você como um todo que vai cuidar desse corpo e dessa vida. E uma das respostas traumáticas que, que vem sendo trazida e a gente vem estudando cada vez mais e é realmente pandêmica, é a resposta da necessidade do outro, que é onde a gente vai colocar exatamente a carência. A carência, ela cumpre um lugar nessa perspectiva que é, que é eu preciso muito de você. O perigo foi tão grande que, para me acalmar desse perigo, eu preciso muito de alguém, né? A ruptura do vínculo, ela foi tão severa, tão dura, que uma das minhas respostas foi: me ame ou deixa eu te amar. Só que a grande questão, isso não é amor, é cilada, Bino, porque você não está dentro de um lugar de escolha, você está dentro de um impulso, uma defesa de tentar acalmar o seu sistema nervoso com a chegada de outro ser humano, com a chegada de outro alguém. E aí, naturalmente, não se trata de quem está ali, e sim, o único critério é: esta pessoa quer estar comigo aqui. E aí começa o tretaverso, o universo das tretas. Por quê? Porque este outro ser humano, se é uma relação, se você está dentro de uma relação a partir de uma defesa sua e não de uma escolha, você está numa posição de compensação. Em outras palavras, você está numa posição de adição. Você precisa do outro para se acalmar. Um cigarro faz isso, um baseado faz isso, açúcar faz isso, uma gota de álcool, uma gota não, um copo de vinho faz isso, uma cerveja faz isso. E como todos esses nossos colegas, eu dou com a mão e tiro com a outra. Eu ofereço algo e também retiro, né? Esta não é propriamente na carência, não há propriamente uma relação de companheirismo, não há uma relação de estou construindo isso com você. Na carência é eu vou dar um jeito para que a gente fique junto. Por quê? Porque a carência aí está cumprindo uma etapa, né? Ela está tentando lidar com a dor da ruptura. Ela está tentando lidar com a dor de uma agressão, a dor de não ter tido
um ambiente familiar saudável, a dor de não ter tido uma mãe ou um pai saudável, né? A dor de ter tido um pai autoritário ou uma mãe autoritária, a dor de ter tido uma mãe deprimida, um pai deprimido, a dor de ter tido um pai alcoolista, uma mãe alcoolista. Essa é a função da carência. Por favor, me segure. Você disse que ia me segurar. Por que você não está me segurando? Esse é o drama do viciado. Ou, tanto melhor, você disse que ia me segurar, e por que agora você está segurando outra pessoa? Hum, não era verdade. Isso não é um leão nem uma leoa. Isso não é uma pessoa que está andando no seu eixo. Esta é uma pessoa que é o caso de muitas pessoas, né? Nós que estamos aqui, que precisou segurar e controlar e reter o afeto como um caminho de anestesia das suas dores. Ah, isso está errado de forma alguma? De forma alguma. Isto foi quando o seu corpo precisou proteger você do trauma. O seu corpo foi para uma estratégia maravilhosa de defesa, apego, segurar, reter, não soltar. A grande questão é, sendo esta uma estratégia de defesa, ela está conectada diretamente à sua resposta traumática dos 6, dos 7, dos 8, dos 9, dos 10, dos 11, dos 12. Não é um adulto que está escolhendo se relacionar. Não é um adulto consegue ficar só e consegue viver no bando. Um adulto tem interesse em construir comunidade, respeitando o seu eixo. Um filhote abre mão do seu eixo para que o outro entre. Porque é assim que os filhotes sobrevivem. Você vai no pet shop e tem um cachorrinho batendo. Aí você, ai meu Deus, eu tenho que levar, ele tá olhando pra mim, eu tenho uma conexão muito grande. Hã? Aí você sai, entra outra pessoa, o cachorrinho tá. Porque ele é feito para isso, ele está usando a estratégia do apego para alguém, ele está se ele está se humilhando, né? Para que alguém venha e diga, eu te vejo, eu te levo para casa e você agora, né? Só que qual é o trauma dele? Tiraram ele da mãe, ele teve uma grande ruptura no vínculo. Ou você acha que se ele tivesse com a mãe, ele estava olhando para você? Do jeito? Não. Não. Todos os cachorrinhos são traumatizados, né? Os cachorrinhos de pet shop são traumatizados. É o trauma que faz com que eles tenham devoção por seres humanos há milênios, né? Logo, você quer ser um cachorrinho de pet shop ou você quer ser um lobo, uma loba? Esta é uma boa pergunta. Significa, eu quero me relacionar a partir das minhas defesas, das minhas estratégias de sobrevivência, que são automatizadas e basicamente vivem de migalhas afetivas. Ou eu quero reconhecer a minha estratégia, que é viciante, a minha estratégia de, de
de conexão, de busca de conexão, é viciante? É como açúcar? Eu só preciso de alguém que me namore. Esse é o meu maior problema na vida. Ou eu só preciso que você me ame. Ou eu só preciso que a gente durma de conchinha. Uau. Isso é um vício. A gente está aí dentro de um comando, a gente está dentro de um impulso que está automatizado. E se alguém perguntar, a gente responde: não, mas sabe o que é? É que eu estou muito tempo sozinho. Ok? A gente é capaz de desenvolver partes racionais, perspectivas racionais sobre a vida, extremamente produtivas, e conservar a nossa necessidade afetiva ali, projetada como uma lança à espera de alguém que vai suprir, né? E a grande questão aqui não é a qualidade do outro, no vício, que é a resposta traumatizada, na carência, que é uma resposta traumatizada. Não é sobre a qualidade do outro, é se o outro me quer ou não. Isso é bastante duro, né? Mas quer dizer que a carência é errada? De forma alguma. A carência, na sua pureza, quando ela não está na resposta traumática, ela é a necessidade. Uau, eu estou com sede, eu bebo água, né? Um brinde. E agora eu não estou mais com sede. Basicamente é assim, né? Desejo, ânsia, realização. Agora, se eu fui atacado na minha existência e o meu senso de ser quem eu sou está abalado, carregado com uma dor, uma ruptura com os meus cuidadores, isso não é mais uma garrafa de água. Isso é uma tábua de salvação. O outro se torna uma máscara de oxigênio, porque algo em você está sentindo processos corporais, processos psíquicos que dizem que falta ar, que dizem que você sozinha não consegue. Então aí a gente tem dois trabalhos para fazer, né? Primeiro trabalho, perceba o seu vício. Perceba que o amor romântico, tal como a gente preconiza, é um vício, é uma adição, é uma fábula viciante, açucarada. Perceba quanto tempo você está nessa. Perceba o que você já fez dentro disso. Mas isso não significa para você se julgar, isso significa reconheça o padrão. Reconheça o padrão de que talvez você tenha um vício emocional, um vício de estar em relação, um vício de procurar, nem que seja simbolicamente, idealmente, relações, né? E simplesmente reconheça esse lugar, né? Reconheça como é para você. Que lugares você se coloca? Como cuidadora? Como a que entende tudo? Como a magoada, a que tem raiva de tudo, o magoado, que tem raiva de tudo? Como o rejeitado, a rejeitada que nunca realiza esse lugar em plenitude?
Qual é o seu lugar? Como a vítima da vida, Uhum. a pessoa ferida, que é constantemente atacada, apesar de ter as melhores intenções. Escolha. Tudo isso é vício. É muito importante reconhecer que este é um processo de dependência química. Caralho. Este é um processo de dependência química. Você tem um vício. Nós temos como cultura um vício que tenta sanar disrupturas, rupturas, perturbações nos vínculos com pai e mãe, com respostas de simbiose, respostas de acoplamento, acoplamento, de submissão, de enganche com outras pessoas. Sim, a gente está destruindo a MPB. Não vai sobrar nada. Mas, bom, é melhor você ter sanidade do que, do que ficar roendo o osso, né? E qual é a nossa alternativa? Nossa alternativa é perceba o padrão do vício. Aham. Reconheça que esse vício, ele está aí há muito tempo como uma resposta à agressão, resposta ao trauma, resposta à ruptura, seja pelo alcoolismo, seja pela depressão, seja pelo narcisismo, seja pelo autoritarismo, né? Pelo machismo estrutural. Ele está aí. E a segunda coisa, primeiro entender isso, para que você possa cuidar a nível comportamental, a nível de atitudes desse lugar, né? E a segunda coisa é, se você fizer uma dieta muito bem estabelecida, fizer uma abstinência muito bem feita, se separar dessa grande relação tóxica que você está envolvido nesse momento, mas não perceber que este é um mecanismo de compensação, uma tentativa de alívio de uma parte sua, mamífera, pequena, criança, a uma dor, a uma ruptura, o mecanismo vai se reinstaurar. De outra forma, você vai arrumar outro boy magia trash, outra relação tóxica, porque é assim que é. A gente precisa tanto de um longo caminho de autocuidado, para autoobservação, rumo à sobriedade relacional, rumo a uma sensação de eu estou no meu eixo. Lembrem da leoa, do leão. Eu estou no meu eixo. Eu não estou no teu eixo. Eu não estou querendo que tu venha para o meu eixo. Eu estou no meu eixo. E aqui eu posso caminhar. Eu posso caminhar. É, realmente isso é difícil na nossa cultura, que é inflamada de ideias e construções que direcionam justamente no contrário, né? Nessa, é como se a nossa cultura quisesse que a gente encontrasse o amor da nossa vida, né? E com isso a gente está perdendo de partilhar os amores da nossa vida, porque se eu estou no meu eixo, eu posso facilmente caminhar, encontrar e voltar para o meu eixo. Eu posso me relacionar e voltar para o meu eixo, porque eu não sou viciado. Eu posso ter vários encontros. Isso. Eu posso ser muito responsável pela minha vida. Então, isso é um ponto. E o outro ponto é olhar a dor. Que dor é essa? Que ruptura você sofreu? Escreva sobre ela. Chame as pessoas, converse.
e diga, deixe que essa dor pouco a pouco saia, sendo verbalizada e não mais compensada, e não mais anestesiada pelo vício de estar em relação, né? Esse é o ponto. Perceba como foi a sua ruptura, como foi ser um filhote esperando o comportamento X, Y, Z do seu cuidador, da sua cuidadora e não ter tido. Talvez você chore, talvez você grite, talvez você escreva e deixe claro, mas você vai aliviar a dor que não pôde ser verbalizada. O sentido da dor é verbalização, não é contenção. Porque quando eu verbalizo, eu estou restaurando o equilíbrio, mostrando que isto aconteceu comigo. Estou dizendo para os meus pares, para os meus colegas, para os meus companheiros e companheiras. E eu alivio o corpo. Mas no mecanismo que a gente teve que desenvolver, eu seguro a dor, eu contenho com o meu racional, inflamo meu racional com criticidade, com juízo, com heroísmo, e eu compenso as várias formas que a gente tem de compensação, entre elas a dependência emocional. Está em relação como um vício, né? Então, aqui é um trabalho de observação do meu vício e um trabalho de desinflamação, de acesso, de reconhecimento, de integração da minha dor. A gente vai trabalhar nesses das duas direções. Eu não preciso exagerar aqui nem dizer para vocês o que acontece quando a gente está no vício, né? Imagino que cada um tem os seus exemplos do que é, até onde a gente pode ir dentro de viver de migalhas em relações, né? Entre se humilhar, se expor, né? Entre ser herói de pessoas que repetidamente não ser heroína em lugares muito difíceis, ou entre em ser o ciúme, a posse, né? Os jogos de posição de vítima, agressor, algoz, né? Todos nós conhecemos bem esses lugares, né? Então, a gente pode, no nosso vício, a gente pode se perder completamente. Em todos eles, né? Em todos eles. O caminho da sobriedade é difícil, em todos os casos, né? Em todos os casos. Mas açúcar, álcool, cocaína, redes sociais, são drogas mais explícitas. Nossa cultura é muito permissiva com a droga da, do vício de estar em relação, de estar cedendo o seu eixo, ou invadindo, ou sendo invadido, procurando se acoplar com outra pessoa, ou com a idealização de uma relação. Então, a gente realmente precisa se cuidar nesse campo. A gente realmente precisa perceber que a relação não se dá por aí. Isso é só uma estratégia de defesa. A relação vem de um encontro, vem de coração para coração, não de apego para apego. Apego para apego é a relação mãe-bebê. Coração para coração são dois adultos com as suas sexualidades relaxadas, integradas, se disponibilizando para o momento do encontro, quando querem e quando podem. Então, é isso. Então, eu vou abrir agora para dúvidas. Antes de mais nada, agradecer a vocês por essa
por esse carinho, por terem vindo, porque a gente avisou de última hora. Ia ser terça que vem, mas eu vou ter um compromisso. E aí a gente resolveu trazer para hoje. E a gravação vai ser disponibilizada também. Ok. Quem for fazer a pergunta, se não quiser aparecer no vídeo, eu vou pedir para tirar a câmera. Pode ser? Para não dar trabalho pro editor. E se não tiver problema, pode aparecer. Então, você já está dando a sua autorização, aparecendo e fazendo a sua pergunta. Igor fez uma pergunta aqui que foi: João, perdão por interromper, nada. Mas você poderia repetir, por favor, os termos que você atribuiu ao amor romântico como vício resultante de rupturas com os pais? Sim, exatamente. É uma ruptura no vínculo. Eu não me vejo no olhar do meu pai, eu não me vejo no olhar da minha mãe. Eu não consigo, eu procuro e não acho. Eu procuro esse pertencimento e não encontro. Eu procuro essa confirmação e não encontro. Encontro uma pessoa em depressão, encontro uma pessoa num processo de alcoolismo, encontro uma pessoa num processo autoritário. Tudo isso é desconfirmação. Eu não me sinto confirmado. Eu não me sinto encontrado. Para um filhote, para um bebê, isso é muito profundo. O vídeo que a gente passou antes, Igor, é um vídeo de um leãozinho ou uma leãozinha, não sei, com uma leoa ou um leão, não sei, brincando. E eles se tocam, eles se veem, eles se cheiram, e há muita troca. Eles se regulam ali. Há muita regulação nesse encontro, né? Mas quando essa regulação não é possível, ou ela é atacada, ou ela é agredida por N questões, o filhote usa as suas estratégias de defesa, entre elas a racionalização excessiva ou as compensações da vida, a contenção, a observação, a criticidade. E dentre as compensações, ele passa a hiperfocar no tema das relações para tentar restaurar o vínculo, para tentar dizer: ei, eu te vejo, você me vê? Eu te vejo, você me vê? Você gosta de mim? Eu gosto de você. Só que não é mais, você já está com 30, 40, 50, 60 anos. Você está insistindo, é um filhote que está insistindo nisso, como uma estratégia de defesa, não é uma pessoa. Não é ou melhor, não é uma pessoa, não é um adulto. É a sua estratégia que está tentando ainda reparar aquele vínculo, né? Está tentando reparar aquele vínculo. Aquele vínculo não pode ser reparado, né? Isso tem que ser chorado. Mesmo que você vá curar sua relação com seus pais, isso vai ser com seu corpo de agora, não com aquele filhote. Aquele filhote, o bebê que você foi, a criança que você foi, merece a sua compaixão, merece o seu acolhimento, merece o contato para poder falar da dor, né? Mas perceba as estratégias que a gente faz, elas não devem ser criticadas no seu sentido, a gente deve compreendê-las, mas ao mesmo tempo, elas não são atuais. Elas não trazem mais resultado no presente. Buscar alguém para curar sua dor de ruptura, sua dor de contato, sua dor de vínculo ferido, só vai trazer vínculo ferido, porque é isso que você conheceu. É o bebê ou a criança está procurando o que ela conhece. Ela não conhece o contrário disso. Esse é o drama. Tranquilo, Igor? Pode perguntar, João? Ou tem mais alguém para perguntar na frente?
Pode perguntar. Tá. Quer que ligue a câmera ou tanto faz? O que escolhe? Eu só estou pedindo para quem não quiser aparecer, é, ficar com a câmera desligada e fazer a pergunta assim. Mas quem puder aparecer, ligar a câmera. Como a gente está gravando, Uhum. Tá. Vou ligar então. ok. É, Olá. João, essa questão da compaixão, né? Como o que seria o adulto ter compaixão com essa criança e ter compaixão também com o próprio adulto, porque às vezes o que o adulto está passando hoje é justamente porque ele ainda não entendia. Aí quando chega uma hora que ele entende, também não dá para se desligar totalmente daquilo que foi feito na inocência, né? Então, Uhum, às vezes, sei lá, por exemplo, no meu caso, minha mãe vivia dizendo assim, um dia eu ainda vou ter uma casa própria, pois com 26 anos eu inventei de comprar uma casa própria e, logicamente, isso não cabe mais na minha vida, né? E aí, como que o adulto pode fazer para ter compaixão pela criança, mas também pelo adulto que é, né? E como cuidar desse desespero que dá na vida uhum. quando a gente percebe o erro. O desespero do adulto é diferente do desespero da criança. Aí tu pode olhar outra coisa. Desespero é uma reação emocional muito intensa que visa o pedido de ajuda, né? Por favor, me ajude, por favor, me ajude, né? Então, tu reconstituir, é uma pista muito grande que tu vai ter aí, que é, esse é um desespero do adulto ou da criança? É um desespero regredido, como se diz na psicanálise, né? E ele merece acolhimento também. Ele merece ser simbolizado, ele merece ser falado, ele merece ser escrito, ele merece ser, né, um exercício que eu sempre brinco. Uma hora eu vou fazer no Meditando um intensivo disso. 4 dias, 20 minutos sem tirar a caneta do papel. É quase meu mantra, né? 4 dias, 20 minutos sem tirar a caneta do papel, né? Você, durante 20 minutos, tu pode escolher um tema. Pega um tema leve para começar, mas, por exemplo, um tema leve, por exemplo, minha mãe ou meu pai, né? Também é outro tema bem levezinho. E aí você, 20 minutos, 4 dias, não tira a caneta do papel. O mesmo tema. As tripas começam a falar. Por quê? Porque eu não estou parando de escrever. E eu estou tendo que escrever, mas eu não posso escolher o que eu vou dizer. Outro tema, desespero. 4 dias. Isso é um exercício de acolhimento. Isso é um exercício de recepção do sofrimento, né? Outro, um grupo, um processo grupal, e tu poder falar. Eu senti isso, né? Isso aconteceu comigo. A gente vive uma epidemia, né? Agora, no Meditando, a minha preocupação e a de Milton também é abrir cada vez mais grupos por isso, porque a gente precisa, e é um pedido também, criem grupos. Criem grupo de mulheres, criem grupo de homens, criem grupos de encontro, para que a gente possa se ouvir, né? A gente possa se ouvir, melhorar a saúde emocional desse país, ou da nossa cidade, ou de onde a gente estiver. Isso é muito importante. Tranquilo, Fabi? Ok. Diogo quer falar? Quer perguntar? É um comentário muito curtinho, assim, sobre o que Aham. eu pensei enquanto eu estava ouvindo tu falar, né? É que a gente confunde muitas vezes.
a, a liberdade com o conforto. E eu É, acho que se reflete nas relações, assim, né? A gente fica, nossa, essa pessoa me proporciona uma liberdade muito boa, mas ela tá te dando um conforto que às vezes até tá te enclausurando, assim, né? E aí eu acho que essa liberdade tem preço, né? essa liberdade tem preço, exatamente. Era exatamente o que eu ia falar, na verdade, porque, assim, na visão budista mesmo, né, naquela questão que o Lama Padma fala de, Uhum. tipo, de você não se deixar levar pelas situações e passar a ter decisões lúcidas a partir delas e não deixar ela te levar, né? E a Isso, gente acaba se deixando levar isso, dessa forma mesmo. A gente projeta nas pessoas, tipo, não, essa pessoa vai fazer eu esquecer da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do exato. cachorro que eu Do meu perdi, ex, né? É um do perigo. meu Perto do ex, meu ex é um só perigo. que tu tá se enclausurando mais ainda, Com assim, né? certeza. Mas uma coisa, Doug, importante é retirar a culpa disso e muito mais para o processo de observação, assumir o que acontece, não passar pano, assumir que é um vício, mas não se culpar. Porque se eu assumo esse trabalho, eu falo muito, isso é isso que acontece, né? Mas é automático, é instintivo, é uma defesa que está no meu corpo há muito tempo, de procurar o outro para me acalmar. Se eu começo a colocar isso, o meu cérebro vai para uma posição muito mais criativa, muito mais curiosa do que a culpa. A culpa fecha o sistema nervoso porque reforça a sensação de eu, certo? Então aqui, aí é um trabalho duplo, porque você não pode passar a mão no vício, em nenhum vício, mas você não pode culpar. Você precisa ter é como uma lâmina fina. Opa, isso acontece. Isso traz consequências, mas isso foi uma forma do meu corpo sobreviver. O meu corpo passou na frente e protegeu a minha mente. Agora é hora da minha mente cuidar do meu corpo. Posso falar? Pode? João, Não, eu gostei muito da parte que tu falou, assim, que, desculpa. tipo, comparar a carência a um copo d'água, assim, né? Não é porque você, tipo assim, tá projetando. Você pode projetar e ainda assim ser genuíno, né? Ainda assim, você tá projetando, tem um lado viciado, mas também tem um lado genuíno, e aí você. Eu acho que a meditação ajuda muito nisso, né, também, tipo, Ajuda, você ter um ajuda leque muito. de escolhas, assim, né? Tipo, você vai meditar e aí, de repente, você consegue ver, ó, essa pessoa é isso aqui para mim, não sei o que, não sei o quê. Exato. A Eu minha gostei impressão com os muito do teu budistas é pior que a comentário. tua. Eu acho que eles se iludem com mais facilidade porque eles misturam. Eu estou fazendo isso pelo outro. É, sim. E aí eles saem do juiz para irem para a posição de herói ou de heroína, que é perigosa. Mas Sim. eu concordo contigo, a meditação pode ajudar muito. Sem fantasia, ela pode ajudar muito. Sem fantasia, Sem exatamente. conceito, sem tanta ideia. Deixar que aconteça, né? Isso, Igual isso. o pagode. Igual pagode. Deixa acontecer. Essa música é ótima. É o melô da sobriedade. Dani queria falar? Oi, João. Oi, Não, Dani. eu fiquei Quanto tempo? pensando quando você falou da culpa, né? Aham. Oi. Eu fiquei pensando quando você falou da culpa, se seria como se, na minha imaginação, assim, como se a gente colocasse essa criança de castigo também, né? Exato, exato, exato. Castigo nunca resolveu, né? Nunca resolveu. Exatamente. Então, eu fui para as relações, eu fui para esse lugar porque eu tinha que ir. Eu não tinha outro lugar para ir.
Eu fui em busca do outro porque a dor que eu senti era muito grande. Mas é um vício. Eu tenho que ter as duas visões. Eu tenho que ser honesto e compassivo ao mesmo tempo. Eu tenho que entender o perigo disso, né? E ao mesmo tempo, eu tenho que entender a extensão do sofrimento que me levou a isso. Isso é a cura. A cura da carência é a sobriedade. É a gente treinar a ser sóbrio para poder aproveitar a carência. Ou melhor, a cura da dependência é a sobriedade, é o vínculo, né? O vínculo real, o vínculo nutritivo real, né? Que começa comigo e aí eu posso ter relações super saudáveis, posso ter relações super nutritivas no momento certo, no momento certo. Então, isso que Dani trouxe é muito importante, né? Porque não adianta botar a criança de castigo. Aí a gente vai ter o ciclo da culpa, né? Vai ter o ciclo da culpa, que nunca resolveu nada. Nunca resolveu nada. A gente tem que ter o ciclo da curiosidade. Como foi que eu caí dessa vez? Como é que eu vim? Olha, meu Deus, eu já fiz tanta coisa em nome do amor, né? Jesus, né? Já comprei. Eu, no caso, no meu orçamento, já comprei computador. Tem gente que já comprou carro. Por aí vai. Ok. Alguém mais tem dúvida? Tanta gente legal aqui, ó. Kátia, Cecília, Edu, Claudinha, Cris, Elizabeth, Ellen, Fabiola, Geisa. Que legal. Igor. João, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Encerrou o tempo? Jéssica. Pode. Não, pode fazer. Ju, Marina, É, como é Minha, então, João, que o adulto Beca. ele diferencia, né, a dor, o ciclo, o desespero da criança de alguma dificuldade que o próprio adulto está passando? O Como é que a adulto, gente olha para tentar perceber onde é uma coisa e onde é excelente. outra? Por exemplo, o adulto, ele vê a dificuldade, ele resolve. A criança não. Mamãe, mamãe, eu não sei fazer isso. Todas as dificuldades em que eu empaco, elas não são sobre o presente. Elas pertencem ao passado. Elas são dificuldades, todos os estados emocionais, todos os lugares obsessivos, todas as, por exemplo, uma pessoa diz: "Ah, eu fico muito em dúvida. Eu tenho muita dúvida." Uau, isso não é você. Não é porque você é de Libra. Não, nem todos os librianos são assim. Isto é porque você sofreu algo e você ficou numa posição congelada, vendo coisas difíceis acontecerem e não sabia o que fazer. Você esteve em estados de choque precocemente. Por isso você tem dúvidas. A astrologia disso, pelo amor de Deus. Entende? Entende, Fabi?
Sim, João. Cris também, Valéria, Thaisa. Que legal, Silvinha. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida antes da gente acabar? Ah, Milene. Milene com prática. Eita, Milene, hoje eu vou ficar devendo a prática. Eu faço no próximo encontro. A gente vai tentar fazer pelo menos, não sei se um por semana, mas uma a cada 15 dias. A gente vai tentar fazer. É porque eu vou viajar amanhã cedo, aí eu não consigo fazer. Mas uma dúvida eu consigo responder. Mas eu vou anotar e para fazer no próximo encontro, tá? Prática de autoacolhimento. Tem que chorar para fazer essa prática. Senão não presta. Não presta. Ah, Cecília, que bom te ver também. Muito tempo, né? Não te vejo. Silvinha também, que tá por aí. Faz tempo. Thaís, que legal. É isso, a gente vai tentar também fazer grupos para sobre esse tema, para professores da rede pública, para população GLBTQI+, para pessoas de baixa renda. Esse tema a gente tem que difundir. A gente tem que difundir. A gente tem que ajudar a gente a ser leão e leoa. A ser, no nosso caso, onças, né? Onças e onços. Né? E onces. A gente tem que estar aí nesse lugar. É um programa de saúde coletiva. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida de que a gente tem que se cuidar junto, porque é isso que os leões e os animais fazem. Eles não deixam na mão de ninguém, só os filhotes. Mas mesmo os filhotes, eles têm uma partilha, né? Mas a gente precisa de mais, assim, imagina você fosse relacionar com uma pessoa que está assim, que luxo, né? Uma pessoa que está desintoxicada. Desintoxicada é bem lá de Recife, desintoxicada, desintoxicada, né? Ju também tá aqui. Ah, que legal, que legal. Muito bem, pessoas. Olha, pontuais, pontuais. Pois obrigado por todos que estão aqui. Vamos lá ajudar a Cheiro, João. aumentar a sobriedade desse país, né? Do nosso país. Vamos arrumar só, cada um do seu jeito, criar os seus coletivos e as suas práticas de autonomia, sobriedade e conexão, para poder ter boas conexões. Porque conexão ruim ninguém merece. Não é bom nem no Wi-Fi. Obrigada, João. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, Obrigado. gente. Beijo. Cheiro, boa viagem, querido. Obrigado. Boa Beijo. viagem. Beijão. Tchau. Obrigado, Igor. Obrigado a todos.